é a primeira aula do nosso workshop. Vamos falar das mocreias. Deixa eu te explicar. Chamo as mocreias, as manchas que vêm nos atormentando. Elas aparecem sem avisar, nos deixam com baixa autoestima e muitas vezes a maquiagem não consegue tampar. Fugimos do sol, não queremos saber de praia, nem clubes, enfim, tiram a nossa paz e atrapalham a nossa vida. Sei bem o que é ter uma mancha. Tive a infeliz experiência de ter minha pele queimada em um procedimento a laser, o que gerou manchas na minha pele. Isso me levou a estudar a fundo como clarear as manchas. Hoje sou especialista no tratamento de manchas. Qualquer um está sujeito a ter manchas, seja por questões hormonais, pela genética, uma queimadura, pelo estresse, entre outras coisas que veremos aqui. O melanócito é uma célula que produz a melanina. A melanina é responsável por dar cor à nossa pele, aos nossos olhos, aos nossos cabelos e pelos. Ela também nos protege. É o nosso filtro solar natural. Para você compreender melhor, vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa fica exposta ao sol e começa a arder, células da epiderme, chamado queratinócito, começam a reclamar, preocupados naturalmente com a sua própria morte. Eles pedem ajuda à hipófise. A hipófise é uma glândula endócrina com funções múltiplas localizada na base do nosso cérebro. Entre outras coisas, ela regula a atividade de outras glândulas, como a tireoide e a suprarrenal. Quando a hipófise recebe a reclamação daquele queratinócito desesperado, aquele que estava preocupado em morrer, a hipófise produz um hormônio chamado MSH. Esse hormônio, por sua vez, chega junto ao melanócito e fala com ele assim: oi melanócito, núcleo do melanócito, produz melanina aí, senão os queratinócitos irão morrer. Como é lindo o nosso corpo! Rapidamente o melanócito começa a produzir a melanina e este cobre o nosso núcleo celular, protegendo o nosso código genético. A melanina é a nossa proteção. Mas quando o melanócito, por algum motivo, fica descontrolado, ele manda mais melanina do que a gente precisa. Aí podem surgir as terríveis manchas. Vamos falar agora do melasma. Melasma é uma dermatose. Dermatose, gente, é um conjunto de doenças da pele. Então, o melasma é uma dermatose comum que se manifesta com alteração da cor da pele normal. O melasma é resultante da hiperatividade melanocítica. Por exemplo, as manchinhas notadas durante a gravidez. No primeiro momento, parece ser uma alteração que não é muito importante, porém é de difícil tratamento. Para quem não sabe, melasma ainda não tem cura. Deixa eu repetir, melasma não tem cura. Tem muitas pacientes que vêm à clínica achando que tem solução para as manchas, que melasma tem cura e que some. Aí ficam tristes com essa terrível notícia. No Brasil, as alterações na cor da pele representam o terceiro maior grupo de doenças nos consultórios dermatológicos. Representa em torno de 8,4% das reclamações em consultas, de acordo com um estudo conduzido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. O melasma é uma disfunção estética, como já expliquei antes, promovida por uma alteração orgânica de diversas e diferentes causas.
Melasma é um termo derivado do grego. Melas significa negro. Ocorre exclusivamente em áreas expostas ao sol, principalmente na face e, ocasionalmente, o pescoço e antebraços. O mecanismo do surgimento do melasma ainda não está totalmente esclarecido. Este consequente aumento de melanina na pele é mais caracterizado nas mulheres, mas os homens também podem ter. Quem tem melasma deve ter em mente que não existe milagre e nem cura. Uma vez com melasma, para sempre com ele. Observe que o aspecto do melasma fica pior quanto mais a pele fica vermelha e sensível aos raios ultravioletas. Estudiosos indicam 3 tipos de melasma: epidérmico, quando há depósito aumentado de pigmento através da epiderme, a camada mais superficial da pele; o dérmico, caracterizado pelo depósito de melanina ao redor dos vasos superficiais e profundos. Terceiro, misto, quando se tem excesso de pigmento na epiderme em certas áreas e na derme em outras regiões. A classificação clínica se baseia nas áreas onde se aparece, sendo reconhecidos 3 padrões clínicos de aparecimento facial. Melasma corporal é quando as manchas são aparentes em qualquer parte do corpo, como braços, costas e ombros, por exemplo. Melasma padrão facial é quando as manchas são aparentes em qualquer localização da face. Melasma malar é quando as manchas são aparentes nas maçãs do rosto, bochechas. Melasma mandibular é quando as manchas são aparentes abaixo dos lábios e na região da mandíbula. Melasma centrofacial é quando as manchas são aparentes nas bochechas, na testa, no nariz e no queixo. Anteriormente, falamos que o melasma é uma disfunção estética, que é a alteração orgânica de diversas e diferentes causas que podem estar presentes no corpo humano, mas não deve ser visto apenas como um distúrbio orgânico. O paciente precisa ser avaliado como um todo. Para investigarmos o desenvolvimento do melasma facial em mulheres, avaliamos de forma comparativa elementos clínicos, fatores da exposição solar, situação hormonal, além de fatores relacionados às emoções, como a ansiedade e o estresse. São diversas as causas que originam. Algumas delas podem ser genética, alterações hormonais, como gravidez, uso de anticoncepcionais, menopausa, reposição hormonal, o vilão sol, luz visível, estresse, alguns medicamentos, a alimentação, uso de ácidos, entre outros. Quando fazemos um tratamento para clarear as manchas, nem todas as mulheres respondem de maneira idêntica. De modo geral, o tratamento é muito difícil e pode não dar efeito esperado, causando frustração tanto para o profissional quanto para a paciente. Agora, vamos falar dos raios ultravioleta. Vamos abordar o fator Sol, o grande vilão. O Sol é muito importante para nós. Ele é fonte de calor e luz. Sem ele, não existiria vida na Terra. O Sol é muito importante para a saúde, principalmente para termos ossos e dentes fortes, pois a vitamina D, que age no metabolismo do cálcio e do fósforo, é fabricada através da nossa exposição aos raios solares. Seus benefícios e malefícios irão depender da forma de exposição, do tempo, período do dia e localização geográfica. O sol em excesso provoca envelhecimento precoce,
já que a radiação fragmenta as fibras de colágeno que dão firmeza e elasticidade à nossa pele. A falta de proteção solar leva ao surgimento de manchas e outras alterações estéticas. Com o tempo, pode até ser responsável pelo temido câncer de pele. A energia da radiação ultravioleta aumenta à medida que o comprimento de onda da radiação diminui e favorece a ocorrência de reações fotoquímicas. Por outro lado, a radiação UV de menor energia possui comprimento de onda maior, o que possibilita maior penetração nas camadas da pele. A radiação ultravioleta do tipo C, o UVC, portadora de altas energias, é extremamente lesiva aos seres vivos. Normalmente, essa radiação não atinge a superfície da Terra, pois é absorvida pelo oxigênio e ozônio presentes na atmosfera. Os raios UVB causam maior efeito sobre a pele, tanto positivo quanto negativo. A radiação UVB atinge toda a superfície terrestre após atravessar a atmosfera. Possui alta energia e com grande frequência ocasiona queimaduras solares. Também induz o bronzeamento da pele, sendo pela formação da vitamina D. Pode causar o envelhecimento precoce das células. A exposição frequente e intensa à radiação UV pode causar lesões no DNA, além de suprir a resposta imunológica da pele, ou seja, atrapalhar na proteção natural de sua pele às ações externas. Pode aumentar o risco do câncer de pele e reduzir a chance de uma célula maligna ser reconhecida e destruída pelo nosso organismo. As radiações UVA de maior comprimento de onda são menos energéticas e penetram mais profundamente na pele, atingindo a derme. As radiações UVA originam radicais livres oxidativos, sendo responsáveis pelo envelhecimento cutâneo precoce e pelo fotoenvelhecimento, além de doenças de fotossensibilidade e contribuição para o desenvolvimento do câncer. Você pode estar perguntando, tá, e daí? O que isto tem a ver com a bendita mancha? Peraí, vou chegar lá. As radiações UVA e UVB provocam efeitos diferentes sobre a pele. A radiação UVA é uma radiação que penetra profundamente através da epiderme até atingir a derme, enquanto a radiação UVB atua maioritariamente ao nível das células da epiderme. Esta diferença na capacidade de penetração através da pele define assim os efeitos causados pelos raios ultravioletas. Ao nos expormos ao sol por mais tempo, um dos primeiros efeitos provocados é o aparecimento do eritema, conhecido como aquela queimadura solar. Dá-se então uma reação inflamatória com vermelhidão, dilatação dos vasos sanguíneos e aumento da temperatura, verificando-se a lesão das células devido à radiação. Viu como é importante nos protegermos dos raios ultravioletas? Lembra que eu falei que o melanócito produz melanina para nos proteger? Por isso que devemos utilizar o filtro solar para que os raios UV não entrem em ação. E para quem quer mais proteção, use chapéu, boné com proteção solar UV e óculos escuros. Vai uma dica: óculos escuro precisam ser de qualidade. Muito baratinho, você pode desconfiar. Tem que ter a proteção aos raios ultravioletas. É aqui que entra o filtro solar. Muitas vezes temos preguiça em usá-lo ou falta de tempo para reaplicá-lo. É muito importante reaplicar o filtro solar. Gosto de dar um exemplo para as minhas pacientes para compreender que é necessário reaplicar. Veja só.
Imagine que você está com uma dor e aí você toma um remédio vencido que não faz efeito. Você continuará com a dor mesmo que o remédio esteja em seu organismo. A mesma coisa é o filtro. Ele está na sua pele, mas não te protege mais. Para quem tem manchas, reaplicar o filtro é de suma importância. Vou te contar agora a história do filtro solar. Na década de 20, nos países da Europa e Ásia, a pele clara estava associada à classe de maior poder aquisitivo, enquanto a pele escura era da classe dos trabalhadores. Em 1928, os Estados Unidos apresentaram o primeiro uso documentado de protetores. Em 1935, surgiu o primeiro filtro solar, produzido em escala pela L'Oréal. Mas o primeiro protetor solar realmente eficaz foi desenvolvido em 1944 pelo farmacêutico americano Benjamin Green, após observar as queimaduras na pele dos soldados que voltavam da Segunda Guerra. Sabe qual o nome que deram para esse filtro solar? Coppertone, outra marca bem antiga. Vamos falar mais à frente sobre a diferença entre protetores químicos e protetores físicos. Mas vai agora uma curiosidade sobre eles. Após 10 anos de produção do protetor de Green, é que surgiram os primeiros bloqueadores físicos produzidos em escala industrial. Eles estavam contidos em uma pomada branca, densa, feita à base de óxido de zinco e protegiam contra 90% da radiação solar, mas era difícil de espalhar. Nos anos de 1950, surgiram os protetores químicos, cujo aperfeiçoamento resultou nos protetores utilizados atualmente, bem mais fáceis de espalhar. A Coppertone lançou em 1980 o primeiro protetor solar com proteção UVA/UVB. A indústria dos cosméticos passou a incorporar nas suas formulações as substâncias que promovem a proteção a radiações solares. Agora, você não vai acreditar quando o protetor solar veio para o Brasil. Se contarmos desde a descoberta até a chegada para o Brasil, foram 64 anos. Quem trouxe o protetor para o Brasil foi a Johnson & Johnson, marca Sandal. Tinha fator de proteção FPS 4, 8 e 15. Falamos um pouquinho da história do filtro, agora vamos falar de sua proteção. Antigamente, o termo bloqueador era muito utilizado, mas acabou se perdendo por um motivo. Por mais alta que seja a proteção solar, nunca conseguimos proteger a pele 100% contra os raios ultravioletas. Além disso, o grau de defesa do filtro solar depende do fator de proteção solar. Um filtro com FPS 30 é capaz de proteger contra 96,7% dos raios solares. Já com FPS 50, protege contra 98%, por exemplo. Entenda comigo, FPS, fator de proteção solar, e protege a pele das queimaduras causadas principalmente pelo raio UVB. PPD é a sigla em inglês para Persisting Pigment Darkening e mede quanto o produto se propõe a proteger dos raios UVA. O ideal é sempre optar por um filtro de amplo espectro com proteção contra os raios UVA e UVB, sem contar que o FPS mínimo indicado deve ser igual a 30. Você sabe como fazer o cálculo desta relação UVA/UVB, FPS, PPD? É simples. Quando você for comprar um filtro solar, você deve pegar o valor FPS e dividir por 3. O resultado dessa divisão deve ser superior ao valor do PPD. Vejamos, por exemplo, o FPS 90, eu pego 90 e divido por 3.
o resultado é igual a 30. Então, o PPD deste filtro solar de FPS 90 deve estar indicado no rótulo um PPD maior ou igual a 30. Outro exemplo, FPS 60 dividido por 3, 20. Então, PPD deve ser maior ou igual a 20. O seu filtro solar tem FPS e PPD? Faça o cálculo. Quero te lembrar de outra coisa. Devemos evitar a exposição ao sol entre as 10 e 16. Continuando o nosso estudo do filtro solar. Os protetores possuem em sua composição diferentes substâncias e, de acordo com as suas características, podem absorver a radiação UV, refletir a radiação UV ou ambos. Você já sabe a diferença entre protetor químico e físico? Os protetores químicos absorvem os raios UV, transformando-o em outro tipo de energia. Alguns estudiosos chamam esses protetores de orgânicos, devido à presença de compostos orgânicos em sua composição, que possibilitam a absorção da radiação. Os protetores físicos protegem por meio da reflexão da radiação UV, funcionando como uma barreira física que não permite a passagem da radiação. A presença de óxidos metálicos em sua composição permite identificá-los. São os protetores chamados inorgânicos. Então, os químicos são os orgânicos e os físicos são chamados inorgânicos. Os químicos absorvem a energia e os físicos refletem como um espelho. Os protetores solares poderão ser na forma de leites e cremes, óleos, loções, géis ou sprays. Fiz um curso de especialização em melasma e tive a oportunidade de aprender com um doutor em filtro solar. Ele nos ensinou que o filtro em creme é o melhor para a nossa proteção, pois você consegue mensurar a quantidade a ser aplicada. Quer saber como aplicar corretamente? Temos que aplicar 1 grama por vez. Para ter noção da quantidade, é a medida de uma colherzinha de chá para toda a face e para o pescoço. Você sabia que a luz visível também estimula a formação de manchas? O uso contínuo do celular pertinho do rosto, a iluminação de uma tela de computador ou até mesmo a iluminação do teto do seu escritório. Isso mesmo. Toda luz emite ondas e estas alcançam a superfície da epiderme e derme. Dependendo da cor, avançam em maior ou menor profundidade. Sendo assim, não pense que o filtro solar deveria ser usado apenas quando sair à rua, principalmente se você tem melasma. Os raios UVA passam pela janela, mesmo fechada. São aqueles que não estão gerando vermelhidão porque não te queimam, mas estão entrando na pele do mesmo jeito. Diferentemente dos raios UVB, que geram vermelhinho na pele, não podemos esquecer dos raios UVA. Então, minha amiga, proteção é tudo. Amanhã iremos aprender sobre os hormônios do estresse, da gravidez, dos anticoncepcionais, da menopausa e como eles geram manchas e pioram a situação do melasma. Discutiremos como as atividades físicas e a alimentação podem nos ajudar. Aproveite e dê o seu like aqui embaixo. Ajude outras mulheres como você. Compartilhe esse curso de forma a que muitas venham ter sucesso no clareamento de manchas, aprendendo conosco durante esta semana. Fique atento ao seu e-mail, WhatsApp ou mensagens do Facebook, pois meus robozinhos irão disparar a próxima aula para você.
Um beijo e até amanhã.